Olá, caros alunos. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre dois assuntos, que são os resistores elétricos e potência elétrica. Primeiramente, na aula passada, a gente deu algumas definições a respeito de resistência e elementos de um circuito, mas a gente não chegou a definir o que é um circuito elétrico. Então, só para a gente deixar claro, um circuito elétrico é um conjunto de elementos condutores que vão estar ligados e por onde passa a corrente elétrica. E para passar a corrente elétrica, eles vão ter que estar ligados a um gerador. Então, quando eu pegar um gerador, que vai ser quem fornece voltagem para o meu sistema, e ligo um conjunto de fios para fazer funcionar alguma coisa, eu posso chamar isso de circuito elétrico. Então, eu tenho um circuito como posso ter um circuito que seja um elemento para o funcionamento de um computador, de uma televisão, ou eu posso pensar simplesmente em toda a fiação da casa como sendo também um grande circuito. O próximo passo é tentar entender como que esses resistores se organizam. Tá? A gente sabe que o fio, a princípio, é um condutor, então ele tem uma resistência muito baixa, mas os resistores são quem tem resistência relevante para o meu problema. Então, eu posso organizar eles em uma combinação de duas formas. A primeira forma que eu posso organizar esses circuitos ela é em série. Quando eu penso em uma associação em série, eu estou pensando em uma sequência direta, ou seja, existe um caminho e um único caminho para que esses elétrons passem pelo meu circuito. Então, qualquer elétron que entrou desse lado do meu circuito, ele vai ter que passar pelos três resistores, ou quatro. Eu posso colocar em série quantos eu quiser. Então, uma associação em série é uma sequência direta. Então, os elétrons vão ter um único caminho. A corrente elétrica só vai ter um caminho para percorrer dentro desse circuito. Já para minha associação em paralelo, o que vai acontecer é o contrário. Se na associação em série só tinha um caminho, para a associação em paralelo eu vou ter mais do que um caminho. Então, já que eu pensei em três resistores, como é que ficaria uma associação de três resistores em paralelo? Eu teria um caminho, certo? Eu tenho o caminho 2 e eu tenho o caminho 3. Poderia ter mais ou menos. Então, para ser em paralelo, eu preciso ter no mínimo dois resistores. Tá? Para ser qualquer tipo de associação, tem que ser no mínimo dois. E aí eu posso dividir e organizar em vários caminhos. Inclusive, eu posso ter um circuito que um pedaço dele seja em série e um pedaço dele seja em paralelo. Então, isso só para a gente entender do que se trata cada tipo de associação. Uma coisa que a gente vai procurar com muita frequência nas questões é o que a gente chama de resistor equivalente. Esse resistor equivalente, ele vai servir para quê? Ele vai ser um elemento, um resistor, que sozinho vai fazer a mesma coisa que um conjunto grande de resistores. Imagina que você tem um circuito elétrico de 10 resistores. Você vai aplicar a lei de Ohm para cada um deles. Então você tem ali, lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Voltagem, resistência vezes corrente. Imagina que se você tiver 10 resistores, você vai aplicar isso aqui para cada um deles para descobrir um monte de coisa. E aí você vai montar um sistema de equações para poder associar o que passa por um, o que passa por outro, quanto de voltagem cada um recebe. Fica muito complicado fazer isso, tá? Então, o resistor equivalente é uma coisa que vai ter a seguinte função, ele vai facilitar a nossa vida. Já que eu consigo achar um resistor que faz a mesma função de todo mundo, então eu vou trocar todo mundo por um resistor só, que faz a mesma coisa. Então, para cada um desses casos que a gente viu, a gente vai fazer isso de uma forma. Então, começando aqui pela associação em série. Na associação em série aqui eu coloquei como isso vai se organizar, tá? Só para deixar claro, eu tenho duas representações gráficas para o meu resistor, eu posso representar ele dessa forma ou como um retângulo dentro do meu circuito. As duas são equivalentes, tá? Não tem nenhuma que é melhor que o outro. Umas questões vão usar um jeito, outras vão usar outro jeito. Quando eu tenho um único caminho, a corrente elétrica é a mesma para todo mundo. A mesma corrente que entrou de um lado vai sair aqui do outro lado. Ela não vai ter nenhuma divisão, ela não vai ter nenhuma quebra. Então a corrente é igual para todo mundo. Porém, a voltagem ela não vai chegar igual para todo mundo. Ela vai se dividir em partes, já que a diferença de potencial é literalmente a diferença do potencial elétrico entre dois pontos.
Se eu tenho aqui um ponto 1, 2, 3, 4 e 5, aqui eu pego uma voltagem 1, voltagem 2 e assim por diante. Então eu dividi em 4 trechos o meu circuito. Um trecho que passa por R1, R2, R3 e R4. Aqui, essas voltagens aqui, elas vão ser entre esses pontos. Então, quem é a voltagem 1? É a diferença de potencial entre o ponto 1 e o ponto 2. Voltagem 2 entre o ponto 2 e o ponto 3 e assim por diante. Dessa forma, eu tenho uma voltagem total que vai ser a soma das voltagens. Voltagem 1 mais voltagem 2 mais assim por diante. Até chegar nessa voltagem do enésimo. Tá? Enésimo é porque eu posso ter N. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Se for 7, N é igual a 7. Então, são 7 resistores em série. Daí, aplicando a primeira lei de Ohm, que é igual a RI, eu vou saber que o resistor equivalente vezes corrente é igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais 3 pontinhos. Por que isso? Como a gente viu que a corrente é igual para todo mundo, então eu posso cortar isso da minha equação. O que vai sobrar para mim é que toda vez que eu tiver uma associação em série, isso só vale se a minha associação for em série. Então eu posso simplesmente somar todos os resistores da minha associação. Então eu pego vários resistores, faço uma soma direta entre eles, é bem simples de resolver e é o tipo de coisa que geralmente você nem se dá o trabalho de fazer a conta no papel. Você pode fazer de cabeça, um vale tanto, outro vale tanto, é só somar que você sabe o resistor equivalente. O segundo tipo é a associação em paralelo. Aqui a gente tem 3 caminhos nesse exemplo. E o que vai acontecer aqui é que essa corrente elétrica que entra de um lado, ela não vai ser a mesma para todo mundo. Perceba, a corrente que entra de um lado tem que sair do outro. Então essa corrente aqui, ela é igual a essa. Isso não tem como a gente discutir. Agora, ela vai se dividir em 3 partes e vai se juntar. Como é que eu sei que partes são essas? Como é que eu sei quanto de corrente vai para cada lado? O que eu posso saber é, quanto menor a resistência de um caminho, a gente chama cada caminho de ramo. Então, quanto menor a resistência daquele ramo, mais corrente vai passar por lá, proporcionalmente com os outros. Então, se eu diminuir a resistência, vai passar mais corrente ali. Uma analogia fácil para a gente explicar isso é quando a gente pensa no trânsito, por exemplo. Você tem vários caminhos para ir de um ponto ao outro de uma cidade. Quando você sabe que um caminho tem uma blitz, um pardal, uma barreira eletrônica, um quebra-mola, ou teve um acidente, você sabe que ali ficou mais difícil. Então, a maior parte das pessoas vai escolher ir por outro caminho. É como se o elétron fizesse essa escolha de ir pelo caminho mais fácil sempre. É claro que ainda assim tem algumas pessoas que pegam o caminho difícil. Assim, tem os elétrons que pegam o caminho difícil. Então, essa corrente ela vai se dividir. E aí o cenário de curto-circuito, que é um termo que significa quando a gente liga diretamente um ponto ao outro sem resistência nenhuma, quando acontece o curto-circuito, a corrente inteira vai por aquele ponto. Então é como se eu excluísse o resto os outros caminhos que eu tenho. Se eu tiver um caminho que não tem resistência nenhuma, dificuldade nenhuma, a corrente inteira vai por aquele caminho e eu posso até ignorar o resto do circuito. Tá? Então aqui a gente tem essa situação. E se eu pegar a mesma lei de Ohm, que a gente já usou no outro caso, que é U é igual a RI, só que fazer uma coisa diferente agora. Nesse caso, quem vai ser igual para todo mundo é a voltagem. A voltagem é a diferença entre 2 pontos. Então perceba, esses 2 pontos, eles vão ter uma voltagem entre eles, uma diferença de potencial entre eles, uma tensão elétrica entre eles. Então, eu posso pegar aqui essa tensão elétrica e entender que ela vai passar para todos os ramos. É claro que como as resistências são diferentes, as correntes serão diferentes. Então, as correntes elétricas que vão mudar. Posso dizer que a corrente é igual a U sobre R, que é uma variação dessa equação. Se eu pegar essa variação da lei de Ohm
e fazer o mesmo raciocínio que eu fiz para associação em série, eu vou chegar nessa equação aqui, que é 1 sobre R igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, até o número que eu tiver. Então, se for R25, então vai 1 R3, R4, 1 sobre R5, 1 sobre R6, até chegar no 1 sobre R25. Sempre uma soma. Daí a gente tem a segunda lei de Ohm, que é, na verdade, uma complementação da primeira. A primeira lei de Ohm, como a gente já estava trabalhando no slide anterior, ela diz que U é igual a R vezes I. Eu vou ficar repetindo isso porque a gente vai usar isso em muitas questões. Então, acho que fixar o máximo que a gente puder, porque isso vai aparecer muito até o final do ano. Então, ficar atento. Ela me diz qual é a relação entre a resistência elétrica, a intensidade da corrente elétrica e a tensão elétrica. A segunda lei de Ohm ela vai associar a resistência elétrica com as características do meu resistor. Então, pensa num resistor que seja uma peça cilíndrica que vai desse tamanho. Ele tem um tamanho L. Então, L é esse tamanho aqui de uma ponta a outra. E aqui, esse trechinho ele possui uma área que a gente chama de área de seção transversal, ou área de corte. Essas são as grandezas que são importantes. Essa letra grega, Rho, parece um pezinho, ela vai significar a resistividade do material. Então, dependendo do material que eu escolher, vai ter mais resistividade ou menos resistividade. Então, a resistência é Rho vezes L, que é o comprimento, dividido por A. Então, lembrando que essa resistência aqui é dada em ohms. Então, geralmente, a unidade de medida do Rho vai ser uma combinação dessas outras unidades. Então, se o Rho estiver trabalhando com metros, você tem que trabalhar aqui com metros quadrados, metros e metros quadrados. Se Rho estiver trabalhando com centímetro, aí você vai mudar essas unidades aqui. Então, presta atenção na unidade de medida que a constante do material vai te dizer. Ela que vai te mandar usar uma unidade ou outra quando for resolver a questão. Chegando na segunda parte dessa aula, a gente fala um pouco sobre potência elétrica. Então, só voltando no primeiro ano, potência é o trabalho realizado dividido pelo tempo gasto para que esse trabalho aconteça. Então, eu posso pensar também em quanto de energia eu gasto por unidade de tempo. Geralmente, dependendo do tipo de máquina ou de situação, vai aparecer um problema ou outro. Isso é medido em watts, símbolo letra W. Então, só para a gente relembrar aqui alguns elementos sobre potência elétrica. Então, a potência de um circuito ela vai estar associando quanto de energia esse meu circuito está consumindo por unidade de tempo. E aí, se eu pensar na ideia de voltagem, voltando nas definições da aula anterior, essa equação aqui ela está de acordo com definições que a gente já viu. O que é a minha voltagem? É quanto de energia eu tenho por unidade de carga. O que é a corrente? A corrente é quanto de carga eu tenho por unidade de tempo. Como eu estou falando do mesmo circuito, essas coisas são iguais, essas cargas são iguais, sobra energia por tempo. Então, minha potência é a voltagem vezes a corrente, a tensão elétrica vezes a corrente. Daí a gente tem uma outra equação, que na verdade é uma variação daquela equação que eu escrevi no slide anterior, que tem a ver mais com a forma como isso é cobrado em algumas provas, que é a energia gasta é a potência vezes o tempo. Perceba que é a mesma equação que eu tinha escrito, rigorosamente, só joguei o tempo para o outro lado, multiplicando. Essa equação ela é importante para a gente lembrar que o circuito está gastando uma quantidade de energia. Então, eu posso pensar em corrente, eu posso pensar em tensão elétrica, mas no final das contas, eu preciso saber quanto que esse circuito gasta. É o que vem discriminado, por exemplo, na sua conta de luz. Então, aqui, se eu pegar um aparelho, souber a potência elétrica dele, geralmente isso vem no manual ou vem escrito em alguma parte atrás do equipamento.
e eu pensar em multiplicar isso pela quantidade de horas ou de segundos que esse aparelho fica ligado durante o dia, eu encontro a energia que ele consome. O que as empresas fornecedoras de eletricidade fazem para a gente é pegar essa quantidade de energia e dar um preço. Então, eu tenho um preço por essa unidade de energia. Tá? A gente usa na física o padrão Joule. Nas contas de luz, geralmente vem isso em quilowatts-hora. Tá? O kilowatt, então, quantos mil watts eu gasto por hora a cada uma hora, durante uma hora. Então, essa é a ideia. Tá? Isso aparece muito em questões tipo Enem. Eles gostam, acho que quase todo ano tem alguma questão disso no Enem. Então, algo para se ficar atento, tá? Porque aparece muito. E aqui outras variações, que na verdade são a primeira versão dessa equação de potência, só que somado com a ideia de que eu tenho a lei de Ohm. Então, o que eu estou falando aqui? Qual é a primeira versão da equação de potência? Potência é igual a I vezes U. Aí a gente lembra que U é igual a R vezes I. Então, se eu pego essa equação e substituo aqui, vai aparecer o quê? I vezes R vezes I. Então, potência R vezes I ao quadrado. A outra versão é a mesma coisa, só que agora eu vou dizer que I é igual a U sobre R, ainda olhando para a lei de Ohm. U sobre R. Se eu substituir isso aqui, vai ficar U sobre R vezes U. Então, fica U ao quadrado sobre R. Então, a gente encontra aqui nossas duas equações que vão servir além da primeira. No geral, quando eu coloco isso numa questão, você sempre vai olhar o que você tem para calcular. Lembra que a lei de Ohm te dá três coisas: U, R e I. Então, dependendo das duas coisas que você tem, fica mais fácil, vai ser óbvio qual você vai escolher. Por exemplo, se eu tenho U e R, eu vou escolher essa equação. Se eu tenho R e I, eu vou escolher essa. Se eu tenho U e I, eu vou escolher essa. Então, a escolha vai depender do que a questão te forneceu. Por isso que é tão importante organizar os dados do problema antes de sair fazendo conta. Porque é isso que vai te dar essa noção e vai te ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Então, o que eu tinha organizado por hoje é isso. Estudem e cuidem-se.